Segundo livro de Reis 12, versículo 15, diz assim: os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo, e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. Amém. Só isso. Os irmãos podem sentar. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre essa questão com o tema dignos de confiança, de pessoas que são dignas da confiança dos demais. E aqui, na verdade, esse versículo, ele é uma passagem que trata de um evento, um acontecimento diferenciado, especial, que as pessoas ficaram responsáveis por cuidar da reforma do templo, no tempo do rei Joás, que foi o tema que a Ana Maria destacou na leitura. O rei Joás, ele tomou posse muito jovem, foi guardado por um sacerdote, e ele promoveu uma reforma no templo, muito importante nessa época, e colocou pessoas responsáveis por recolher o dinheiro e pagar os trabalhadores para produzir essa reforma. E esses homens encarregados de cuidar do dinheiro e pagar os trabalhadores da reforma, a Bíblia traz esse registro aqui, segundo Reis 12, 15, de que eram homens fiéis em tudo, honestos em tudo, de tal maneira que não era preciso checar o trabalho que eles faziam, não era preciso pedir prestação de contas, porque todos tinham certeza que eles estavam usando bem aqueles recursos, aplicando naquilo que foi destinado, usando todo o recurso para aquilo que ele foi destinado, sem desviar recursos. E a gente olha para isso, irmãos, e fala que distância isso aqui, do cenário político brasileiro, que a gente vê aí, que o dinheiro não chega, o dinheiro é arrecadado, mas não chega no destino, porque no meio do caminho alguém comprou um anel de 800 mil para a esposa, andou de jatinho para lá e para cá, depositou na Suíça e comprou carro, comprou casa e não fez a obra que o dinheiro havia sido destinado para fazer. Então, nesse cenário corrupto que a gente vê no nosso país, fica até difícil imaginar pessoas que trabalhavam honestas em tudo, de tal maneira que não precisava nem prestar conta, não precisava nem ver quanto foi que deu, onde que usou, porque nós temos certeza que eles pegaram o dinheiro, todo o dinheiro, e aplicaram naquilo que era o destino do dinheiro. Que coisa bonita, né? Que coisa bonita isso aqui. Que versículo fantástico. Eu tenho esse versículo grifado na minha Bíblia, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos a razão disso. Isso aqui, irmãos, segundo Reis 12, 15, é uma exceção raríssima à regra. Que regra? A regra que diz que todos nós precisamos de supervisão. Todos nós precisamos alguém a quem nos reportar, alguém a quem prestar contas, porque isso é a essência de se conduzir bem. Quando a gente tem uma liberdade total e não precisa prestar contas para ninguém, há um risco muito grande da gente fazer bobagem, da gente fazer loucuras, da gente ter uma ideia fora do padrão, prejudicial, ruim, e colocar em prática, porque a gente não tem que prestar conta para ninguém, nós não temos que dizer para ninguém, que compartilhar com ninguém essa ideia, e aí talvez a gente faça bobagem. Essa semana nós estivemos lendo, dentro da proposta, lendo um capítulo por dia, nós lemos essa história que os irmãos viram, de Joás, de Atalia, toda essa questão,
E os meninos em casa ficaram admirados com Jeú, né? Jeú fez uma grande reforma também, matou um monte de gente. E o neto disse que ele é o God of War, né? É o Deus da guerra, né? Que acabou, matou um monte de gente lá, matou os reis, matou tanto o rei de Israel quanto de Judá, fez um estrago. E nós vamos lendo e lemos sobre Joás, que Joás tomou posse aos 7 anos de idade, como rei. E o João Vitor falou, se eu tomo posse como rei de 7 anos de idade, eu já mandava encher uma piscina de pêssego, pêssego de calda que ele gosta, enche essa piscina de pêssego, né? Essa é a primeira ordem dele como rei. Então, provavelmente, ele ia ter alguma intoxicação alimentar aí depois disso, né? Porque ia comer muito pêssego. E é esse o problema de nós agirmos sem supervisão. Né? Você pode ter uma ideia maluca e pôr em prática, porque é só você não está reportando a ninguém, você não está falando com ninguém, e esse é um dos problemas. Então, irmãos, agir sem supervisão é um problema da humanidade, nós não podemos fazer isso. Esses homens que não precisavam nem prestar conta do trabalho deles são exceções à regra. Tem outras na Bíblia, como por exemplo o caso de Daniel, como a viúva que Jesus observou entregando a oferta. Ele falou, olha, você está vendo o pessoal entregando um monte de oferta? Eles estão entregando o que sobrou. Essa mulher, ela entregou todo o sustento que ela tinha. E ninguém ficou no pé dela, ninguém foi lá pedir, ninguém foi forçá-la a dar aquela oferta. Ela, sem supervisão, ela fez uma oferta maior do que a de todos os outros, porque ela entregou o sustento dela. Então, tudo isso sem supervisão, sem pressão para que aquela situação acontecesse. Exatamente o oposto do que a gente vê no país, com toda a pressão do Ministério Público, o risco da cadeia, com a justiça em cima, as pessoas continuam corrompendo. Então, esse é o natural do ser humano. E agir sem supervisão, da maneira correta, fazendo o que é certo, sem implantar ideias malucas, isso é raro. E o próprio rei Joás, quando a gente lê aqui, os versos 1 e 2, ele tinha que prestar contas ao sacerdote Joiada. Então, ele foi colocado lá aos 7 anos, mas ele era uma criança, e ele talvez quisesse encher a piscina de pêssego. Mas quem que estava dizendo para ele, olha, isso aí não é uma boa ideia? Tinha o sacerdote Joiada. Então, esse homem que a Ana Maria destacou, ele era um cristão maduro, né? Não um cristão, na época foi antes de Cristo, ele era um servo de Deus maduro, e ele orientava o rei. Então ele falou para o rei, olha, a adoração a Baal é uma coisa abominável diante de Deus. Nós precisamos eliminar a idolatria. Aí o rei, jovem ainda, determinou, olha, não tem mais adoração a Baal no nosso reino. Mas era a instrução do Joiada, era a instrução daquele sacerdote que, sendo um servo de Deus mais maduro, estava dando instrução para ele. E quando a gente lê 2 Reis 12, ali 1 e 2, diz assim, ó, no 7º ano do reinado de Jeú, esse foi o Jeú que matou todo mundo, tá? Que matou os reis dos 2 reinos, inclusive o pai do Joás, que era o Acasias. Então, quando chegou no 7º ano do reinado de Jeú, ele era uma criancinha, tinha 7 anos agora, Joás se tornou rei de Judá. E ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. E durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. Quando ele ia tomar uma decisão, alguém via e colocava um problema. Ei, eu estou com um problema aqui, uma situação assim, assim. Ele falava, tá bom, volta amanhã. Aí ele falava, Joiada, como é que é essa história? O sacerdote falava, olha, isso é assim, assim, segundo a lei de Deus, é para fazer desse jeito. No outro dia ele dava a resposta e tudo corria bem no reino. 40 anos ele governou, e governou bem, e governou dentro dos caminhos de Deus, porque ele tinha um conselheiro, ele tinha alguém com quem compartilhar as ideias, ele tinha alguém com quem falar. E irmãos, isso é fundamental na nossa caminhada cristã. Muitas vezes a gente tem uma conversão, a gente se volta para Deus,
a gente resolve servir a Deus, a gente estava no caminho errado e resolve corrigir. A gente tinha uma vida que não era a vida que Deus deseja para nós. E de repente a gente dá uma virada e resolve viver nos caminhos de Deus, na vontade de Deus. Mas em determinado momento surge uma dúvida. Em determinado momento surge uma fraqueza. Em determinado momento você não sabe o que fazer, como agir. Aquela situação é nova para você. E aí você pode contar com uma supervisão, com um apoio, com um conselho de um outro cristão, de um outro servo de Deus, maduro naquela área, que pode te dar uma palavra, que pode te aconselhar. Você pode contar, claro, com a orientação da própria palavra de Deus, buscar conselho na palavra de Deus, na leitura da palavra. Você pode buscar conselho em outras fontes de pesquisa, mas geralmente o que dá grande impacto na nossa vida é conversar com outras pessoas, é conversar com outro alguém que talvez já viveu aquela experiência, alguém que gosta da gente, alguém que é maduro na fé, que tem amor por você, que vai te dar um conselho bom, né? Porque às vezes a gente busca conselho com pessoas que não estão comprometidas com o nosso bem-estar, né? Eu brinco às vezes falando, ó, você vai pedir conselho de investimento, de finanças para o gerente do banco. O gerente do banco está pensando nas metas dele, no que ele tem que fazer, no que ele tem que vender para os clientes. Nem sempre está pensando no seu bem, no que você precisa. E aí ele te vende um seguro que você não precisa, uma previdência que você não precisa, um plano de capitalização que você não precisa, mas é porque ele está pensando nele, não em você. E às vezes a gente também vai se aconselhar com outros tipos de pessoas que também estão interessadas, né? E ela tem algum interesse. Então a ideia é você buscar conselho com alguém que gosta de você, que te ama, que tem compromisso com o seu bem-estar e que também tem experiência no assunto, né? Porque não adianta também ele gostar de você e não entender daquele assunto, ele também não vai saber te orientar. Então são duas qualidades que a gente busca num conselheiro: que ele entenda do assunto e que ele tenha compromisso com o seu bem-estar. E assim a gente caminha buscando esse conselho. Agora, na história aqui do rei Joás, ele tinha o Joiada. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma seguinte questão. Se o Joiada era o conselheiro do rei, o supervisor do rei, quem é que era o supervisor do Joiada? Quem é que aconselhava ele? Quem é que dava conselhos para ele? Como é que funciona isso? O próprio rei, que era a autoridade máxima do reino, se aconselhava com o sacerdote. E o sacerdote se aconselhava com quem? Ele buscava o conselho de Deus, a palavra de Deus. Tudo bem, mas ele não podia errar? Será que o Joiada não podia ter algum erro também? E irmãos, aqui lendo, é interessante a gente notar que o Joiada, ele fez todo esse trabalho, escondeu o rei, guardou o rei durante 7 anos, lá o menininho, e colocou ele no trono e aconselhou ele durante 40 anos. Mas o próprio Joiada, irmãos, ele também teve um momento em que ele precisou tomar um puxão de orelha. Quando a gente lê 2 Reis 12, de 4 a 7, você vai perceber o seguinte, olha, aí mesmo, 2 Reis 12, verso 4. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido do templo, os pagamentos pelos sacrifícios, impostos do templo, o dinheiro das promessas e das ofertas voluntárias, e cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia. E o dinheiro era para ser usado em que finalidade, irmãos? Nos concertos do templo. Foi isso que o rei Joás determinou. Tá bom. Mas no ano 23 do reinado de Joás, veja bem, no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Não tinham feito nada. E aí o Joás falou, mas escuta, não tinha falado para pegar o dinheiro e usar no concerto do tempo? O que aconteceu? E aí, ele pegou no verso 6, mas no ano 23, é isso, né? não tinha feito nenhum, verso 7, perdão. Por isso Joás chamou o Joiada. Quem era o Joiada? Era o conselheiro dele, era quem dava conselho para ele, era quem ajudava ele. Ele chamou o Joiada, os outros sacerdotes, e perguntou, por que vocês não estão consertando o templo? Posso saber?
de agora em diante, não fique com o dinheiro que receber, mas entregue para que os concertos possam ser feitos. E os sacerdotes concordaram com isso, e também concordaram em não ficar encarregado de fazer os concertos no templo. E o joiada fez uma caixa, uma abertura na tampa, pôs na caixa de entrada do altar, né? aquela caixa na entrada do templo ali, do altar, das igrejas, como a gente sempre vê, do lado direito de quem entra, né? Achei interessante o escritor deixar esse detalhe aqui, né? A caixa ficava do lado direito de quem entra, né? Olha que coisa. E aqui o nosso fica do lado esquerdo, eu fiquei pensando, né? Eu vou mudar a caixinha de lugar, né? É um detalhe, né, que ele deixou aqui na escritura. E os sacerdotes que tomavam conta colocavam o dinheiro ali e tiravam e passavam para esses administradores que a gente deu no início, que não precisavam prestar conta porque eles eram honestos em tudo, e aí os concertos do templo aconteceram. Você vê que coisa interessante. O joiada, que era o grande conselheiro e tudo mais, ele achou que estava tudo bem, do jeito que estava ali. Para ele, talvez o pessoal convenceu ele, não, isso aqui não dá para fazer esse concerto agora, vamos deixar para depois. E no fim, a ordem do rei não estava sendo cumprida. E o rei chamou ele e deu um puxão de orelha. Ele falou, escuta, não vai fazer os concertos? Agora é o seguinte, em vez de ficar com vocês não estão fazendo, chama os outros cidadãos ali que são honestos em tudo, que eu sei que eles vão fazer, só faz isso, eles não cuidam, não são sacerdotes, não têm outra função, eles vão cuidar da reforma, passa o dinheiro para eles. Passou, a reforma saiu. Você vê que coisa interessante. Então, irmãos, a regra é que nós precisamos prestar contas a alguém. Você precisa reportar suas decisões, você precisa dividir os teus projetos, você precisa compartilhar isso com outras pessoas, porque as outras pessoas têm uma visão diferente da sua e elas podem contribuir positivamente no seu projeto ou te alertar para algum furo no teu planejamento, alguma coisa que você não imaginou e contribuir para que o seu planejamento dê certo, para que aquilo alcance o seu resultado. E pensando nisso, eu trago aqui uma imagem para os irmãos que é essa visão da consulta de retorno que a gente vai no médico. Então você vai no médico, o médico te passa uma receita, tal, e fala, o retorno é daqui 30 dias. Irmão, para que é o retorno? O retorno é para nada. Se o médico já te viu, já pediu o exame, já passou o remédio, já fechou teu diagnóstico, a doença que você tem é essa, você vai tomar esse remédio, que é o remédio que cura essa doença, e você vai sarar e você volta daqui 30 dias. Por que você tem que voltar lá daqui 30 dias? É porque, irmão, se você sair de lá sem estar resolvido isso, você não toma um remédio, você não cumpre a dieta que ele mandou fazer, você não se sente pressionado a produzir resultados, você não se sente pressionado, porque muito do tratamento que você faz, você fala assim, puxa vida, hoje eu queria comer aquela comida, né, que eu gosto, mas se eu comer, eu vou voltar lá no médico e ele vai perguntar, você fez a dieta? Eu vou ter que falar que eu não fiz. Aí, só o fato de você ter que voltar lá, e esse, irmão, é o princípio de tudo. Eu estou usando médico, mas é o princípio do psicólogo, das várias sessões, é o princípio da nutricionista, de você ter que voltar lá, do exercício físico, da academia, do negócio. A pessoa fala, olha, você vai fazer esses exercícios, aí daqui um mês a gente vai começar outra série. Se você não tiver lá o personal, a pessoa que está ali te cobrando resultado, se não tem a balança, né, para você ir lá, se pesar, ver que resultado você teve, o normal é que você abandone o tratamento. É que você relaxe os cuidados e que você não obtenha os resultados que você poderia obter. É para isso que serve a consulta de retorno. Você volta lá no médico e ele fala, e aí, deu tudo certo? Você passou bem? Passei, doutor, deu tudo certo, sarou, sarei. Então tá ótimo, você está dispensado. Para que isso? Entende? Não teria sentido isso. O único sentido disso é que você tem alguém a quem prestar contas. Você tem que voltar lá e falar com o médico, tomei certinho. Eu relaxei uns dias lá, mas depois eu vi que estava melhorando, aí eu falei, não, então você fica
firme, ó, teu exame ainda está bom, eu fiz os exames, está tudo certo, você está de alta. Então, esse conceito de ter a quem prestar contas, irmãos, ele é fundamental. Porque sem ele, a gente relaxa. Sem ele, a gente não faz o que devia fazer. E essa pessoa a quem nós devemos prestar conta, muitas vezes ele tem uma visão diferente da nossa. E aí eu trago outra imagem para os irmãos pensarem, que é a do técnico. Né? Quem está jogando não vê o jogo. A grande verdade é essa. Quem está jogando não vê o jogo. Não sente o jogo, não sabe como é que o jogo está indo. Quem está de fora fala, não, eu preciso corrigir isso aqui, ó. Fulano, muda para cá, ó, corre mais desse lado, marca mais o outro ali, porque ele está de fora, ele está vendo. Quem está lá dentro no jogo, a pressão do jogo ali, o calor dos fatos não deixa você ver. E por que nós estamos falando de tudo isso? Porque isso tem tudo a ver com vida cristã. Porque um dia você resolve servir a Deus e você recebe uma receita, alguém prega o Evangelho para você e fala, olha, arrependei-vos e sede batizados em nome do Senhor Jesus. Alguém que prega para você Atos 2:39. Que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e sede batizados, você e sua família vai receber a salvação. E você, puxa, eu me arrependo, eu não devia ter andado nesse caminho, eu vou servir a Deus, vou me batizar, vou me chegar a Deus. Ótimo. Aí, você se comprometeu a servir a Deus. E é só isso, irmão. É só isso. Está dado, está entregue a você o remédio. Foi diagnosticada a doença, que é o pecado, e foi dado o remédio. Aceitar o sacrifício de Cristo na cruz para você receber a salvação. E está entregue o seu tratamento. Está tudo certo agora. Só que agora você tem que cumprir a dieta. Agora você tem que tomar o remédio cada 12 horas. Agora você tem que seguir com a sua vida. E de repente você chega numa encruzilhada, fica na dúvida, e você talvez quisesse ouvir a opinião de mais alguém, de quem já passou pelo tratamento, de um outro paciente. E aí é hora de compartilhar o teu projeto, a tua conversa. Você precisa ver a visão, você quer ter uma visão técnica de quem está fora, né? Muitas vezes a gente fala isso a respeito do casamento, o casal está ali numa pendência terrível, um maio, parece que a relação travou, aí toma um aconselhamento, alguém diz, não, isso aqui é dessa maneira, né? Essa semana a Ana estava me mostrando lá um livro novo, o pessoal de Curitiba lá indicou para ela, que é do Gary Chapman, lá falando do casamento depois que nascem os filhos, né? Como manter o brilho do casamento depois que nascem os filhos. E eu achei fantástico, a gente estava lendo lá, até procurando essa semana na livraria, não consegui comprar ainda, mas um ótimo livro, e às vezes esse é o momento do casal que trava. Nossa, nasceu o filho, nasceu, aí a atenção é toda para a criança, o casal perde ali a rotina que tinha, fica tudo diferente. E como é que faz? Mas tem outros casais. Olha, eu já tive filho, o Luiz teve 3, eu tive 3, você podia conversar sobre isso. Tem um livro, outra fonte de informação, vamos falar sobre isso aí, porque, olha, é o retorno do médico, é a visão do técnico, é o compartilhar com outras pessoas mais maduras. Eu tenho filho, mas a mãe teve neto, tem outras experiências, tem a experiência dela, pessoal, e dos filhos dela, e de outros, e dos netos que já tem filho, e tem bisneto, e a gente pode sentar, bater um papo, no lar do irmão Antônio, da irmã Tamina, de gente que já teve experiência, e conversar. É meu primeiro filho, mas para ela é neto, bisneto, a gente pode conversar sobre isso, é um assunto conhecido, e a gente vai tratar isso. E quem está no jogo ali não vê saída, mas quem está de fora fala, olha, é assim, assim, assim funciona. E você destrava pela questão e recebeu ajuda, recebeu conselho. Tem tudo a ver com vida cristã. E assim como o Joás e o Joiada, né, esses personagens da nossa leitura da semana, eles acabaram sendo conselheiro meio que um do outro. Né? O menino um dia se tornou também conselheiro do Joiada, deu ali para ele uma correção de rota que melhorou a caminhada dele, e depois a Ana destacou lá no livro de Crônicas, a gente vai ver que o Joiada foi a vida inteira honesto e correto com tudo que ele fazia, mas nesse momento aqui, ele teve um deslize, que o próprio Joás corrigiu.
colocou no lugar, fez as coisas funcionarem. E isso, irmãos, essa conversa nossa, a visão do técnico, o retorno do médico, ter apoio para a caminhada cristã, isso, irmãos, se chama igreja. Se chama igreja. Essa é a função da igreja. Entende? Então você vai dizer, olha, irmão, eu visitei uma pessoa em tal lugar que conheceu a palavra, leu, fez os estudos, viu tudo pela internet, me convidou lá e nós fizemos o batismo. Chegou lá, só tinha ele. Fiz o batismo e vim embora. Só tem ele naquela cidade. Só ele é da igreja. Só ele é convertido naquele lugar. Mas lá não tem igreja. Na volta do Senhor Jesus, ele é salvo sem a igreja. Entende? Não, a igreja não é fundamental. Não é igreja. A frequência à igreja não é fundamental para a salvação. A igreja é instrumento de salvação. É através da igreja que você conhece a palavra e recebe o batismo. Mas a frequência à igreja não é fundamental à salvação. E o irmão que está doente não pode vir à igreja? Como é que faz? Entende? Mas a função da igreja é essa prestação de contas. É essa possibilidade de chegar aqui e a igreja, então, ela me pergunta o seguinte: você continua comprometido com as suas próprias metas, com o seu tratamento? É isso que a igreja pergunta. Então você chega aqui na igreja, não é para a igreja pressionar você, não é para a igreja querer saber que carro que você tem, que roupa que você veste, as questões da sua vida pessoal, o lugar que você frequenta. Não, a igreja não está ali para isso. E às vezes a gente coloca uma expectativa na igreja, a pessoa fala, ó, vai para tal igreja que lá você conserva a tua vida, lá tem milagre, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo. Puxa, que bom, tomara mesmo que tenha. Mas a função da igreja é só te perguntar, como é que está a tua vida com Deus? Você continua comprometido com as tuas metas? Surgiu alguma dificuldade, Paulo? Pô, tio, está difícil tal coisa lá. Olha, eu tenho uma experiência nisso, tal coisa. Paulinho, não entendo desse assunto, mas vamos ler sobre isso, vamos ver o que a Bíblia fala, vamos comprar um livro, vamos ouvir uma mensagem, vamos nos informar sobre esse assunto. E aí, irmãos, é essa troca, porque nenhum de nós é bom o bastante para tocar a vida sozinho. Uma hora a gente desliza e pisa errado. Quando nós começamos esse trabalho aqui, nós tínhamos uma decisão para tomar. E os irmãos sabem, eu estou na liderança desse trabalho, mas nós sentamos aqui, eu chamei o Luiz, chamei o irmão Antônio. Falei, irmãos, nós temos essa decisão para tomar, o que vocês acham? Eu queria A, os dois falaram B. Eu fiquei com o B, foi a melhor coisa que nós fizemos. Eu não tenho a pretensão, irmãos, de saber tudo. De ser correto em tudo. Eu tenho, irmãos, a pretensão de chegar na igreja e compartilhar meus problemas, minhas dúvidas e ter outros cristãos maduros que me ajudem a resolver. E se essa for a sua expectativa com relação à igreja, nós vamos nos tornar uma comunidade que ajuda uns aos outros. Porque eu estou aqui, irmãos, disposto a ajudar você. E eu espero que você esteja aqui disposto a me ajudar. E se eu passar mal e for para o hospital, eu espero que você me visite, que você ore por mim na sua casa, se não puder me visitar. Eu espero que você seja mais alguém que esteja buscando o meu bem, me ajudar, contribuir, como o Joás e o Joiada se ajudaram, contribuíram, o outro era muito novo, o mais maduro ajudou, mais tarde o aluno superou o professor e ajudou ele lá também, e tudo correu bem, e os dois se ajudaram na meta comum de servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. E nós, entendendo isso, vamos desenvolver aquilo que o apóstolo Paulo fala, que nós sempre lemos aqui, Coríntios 13, vamos desenvolver a grande qualidade do cristão.
cristão, do servo de Deus, que é o amor. Amar as pessoas, ter carinho pelas pessoas, de tal maneira que eu vejo o irmão sofrendo com alguma questão, eu vejo o irmão que está sem trabalho, eu oro por ele, irmão, que Deus abençoe, que você consiga um trabalho. É só isso, irmão, essa é a nossa função como igreja. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Agora, nós não podemos de maneira nenhuma, causar problema, dificuldade para alguém. Mas se eu causar um problema, dificuldade para alguém, eu espero também que você me perdoe. Eu espero me arrepender disso e que você me perdoe pela palavra errada que eu disse, pelo conselho que eu dei que não foi bom, por alguma coisa que eu errei, porque o Joiada errou e todos erram, e alguém pode errar e eu também posso errar. Não penso que eu sou imune às falhas. Eu penso que todos nós precisamos de supervisão, precisamos ter alguém a quem prestar contas. Você não pode ser uma nuvem solta no ar. Nós precisamos pensar, olha, eu vou dividir essa ideia aqui com o Luiz, vou falar com o irmão, o que ele acha, e a gente começa, sabe, a crescer. A gente começa a crescer. A gente começa a se tornar gente madura. E a função da igreja é só perguntar, e aí, continua comprometido aí com as suas metas, de criar seus filhos, de ter família, de ser fiel à sua esposa? O irmão Antônio falou, olha, valoriza a sua esposa. Você está firme aí no teu propósito? Irmão, olha, a coisa está meio difícil lá, o casamento não anda bem, então vamos conversar, o que você pode fazer para corrigir isso? Vamos ser, as tuas metas, qual é a grande meta? Servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E nós estamos aqui para nos ajudarmos nessa meta. É isso, irmãos. Essa é a grande questão, essa é a função da igreja, é o trabalho que a gente faz. E irmãos, e a razão disso tudo, ter a igreja, fazer a igreja, é porque tem um evento futuro que nós estamos aguardando. Na segunda carta aos Coríntios, 5, verso 10, diz o seguinte, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Cristo, irmãos, trouxe a receita, o tratamento, a cura para o pecado. Deixou tudo na nossa mão e marcou o retorno. O retorno. Marcou o retorno. O dia e a hora ninguém sabe, mas está marcado o retorno. No dia do retorno, ele vai perguntar, e aí? Você fez o tratamento? Entendi. E aí, você fez o tratamento? Você se livrou dos males, dos pecados? Você buscou o conselho na palavra de Deus? Você buscou o apoio dos outros irmãos e outros cristãos maduros? Você fez a dieta? Você comeu o que eu recomendei? Você bebeu o que eu recomendei? Você agiu do jeito que eu falei? Você trabalhou para desenvolver o amor no seu coração? Boas obras? Você seguiu a receita? E aí Paulo diz, olha, todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Todos nós vamos sentar lá e ele vai perguntar, e aí, seguiu o tratamento? E quem não seguiu, irmãos, ele diz, você vai ser recompensado conforme as suas obras, pelo que você fez de bom ou pelo que você fez de mal. Então, se a gente sabe que está marcada a consulta de retorno, agora é hora da gente seguir o tratamento direitinho, pedir apoio para quem já fez, para quem está fazendo, criar o nosso grupo de apoio, o grupinho do WhatsApp, de quem está fazendo o tratamento com esse médico, para a gente poder se apoiar e no dia do retorno a gente dizer, fiz tudo o que o Senhor mandou. Segui. Porque aquela situação lá de que não precisava nem ter supervisão é raríssima. Tem gente assim. Tem gente que é sozinho, isolado e serve a Deus fielmente. Tem gente que ele consegue. Mas a grande maioria de nós, eu inclusive me incluo, eu aprecio muito a
conselho de alguém, de falar com as pessoas, porque elas nos ajudam, contribuem para que você tenha melhores resultados. E qual é o resultado final? É chegar no dia do retorno e dizer: eu fiz o tratamento, eu cumpri, eu fiz a dieta, eu tomei o remédio na hora certa. E como o Senhor havia dito, eu estou curado, eu sarei, deu tudo certo. Como o senhor médico tinha dito, deu tudo certinho. Sarei, eu estou bem e agora eu posso receber o meu prêmio, né? A alta hospitalar aqui, eu estou liberado, estou tranquilo, estou livre do pecado, estou livre da dificuldade que assolava aí a vida humana. E aí, irmãos, nós vamos ser pessoas dignas de confiança, como aqueles da primeira leitura. E uma outra palavra também, essa de Jesus, em Lucas 12, para nós concluirmos aí essa palavra de hoje. Em Lucas 12, 37, ele fala o seguinte, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Lucas 12, 37, olha. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Então veja bem, aqui Jesus conta uma história muito semelhante, que ele fala que o patrão veio, deu as responsabilidades e foi viajar. A mesma coisa do médico que dá a receita e marca o retorno, você entendeu? Ele dá um espaço de tempo entre a recomendação e o acerto de contas. Então ele fala, olha, feliz o empregado que o patrão encontrar preparado e acordado. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. Inverteu os papéis, entende? Se você fez tudo o que devia fazer, aí é hora de Cristo. Você foi um bom servo, é hora de você ser servido. Você foi um bom liderado, é hora de você ser líder. Você foi um bom paciente, é hora de você se tornar médico, não sei. Essa que é a proposta. Durante esse intervalo, você agiu bem, você foi digno de confiança. Agora ele diz, o próprio patrão vai sentar e te servir. Por que o patrão vai sentar e te servir? Porque na volta de Cristo, nós vamos receber a recompensa por ter agido corretamente, por termos sido dignos de confiança, e aí ele vai nos entregar a vida eterna, o corpo glorificado, a companhia dos nossos queridos que já morreram para ser retornado para o nosso convívio, a possibilidade de não estar mais sujeito ao pecado, ao sofrimento, à dor, à morte. Toda a recompensa chegará no retorno, na hora do retorno, se nós agirmos fielmente e formos dignos de confiança. Entende? Essa é a proposta. Essa é a questão. Jesus veio e trouxe grande salvação. E abre-se um espaço de tempo, que é a nossa vida. É o que nós temos que cumprir, é o que nós temos que fazer, é a nossa busca, é a vida cotidiana, é trabalhar, é criar filho. No meio disso, servir a Deus, ser fiel a Deus, ser digno de confiança. Se fizermos isso, ao final, nós seremos servidos, receberemos a nossa recompensa, os parabéns do médico, com a alta médica, com a nossa cura de tudo que assolava, que prejudicava o homem, de todos os inimigos que o homem tem no dia de hoje, o principal deles, a morte. Irmãos, essa é a proposta. Essa é a proposta. E a igreja, ela serve de apoio para que nós possamos cumprir a nossa missão, para que nós possamos ser servos de Deus. Irmão, mas você não tem meta na vida, você não quer comprar um carro melhor, você não quer estudar, você não quer... Eu quero, tudo isso aí eu quero, mas mais do que isso eu quero servir a Deus e no dia em que eu sentar no tribunal de Cristo, eu quero ser aprovado. Muito mais do que essas coisas. Eu preciso sim de tudo isso, vou lutar por isso, mas a meta da minha vida é ser um bom cristão, um bom servo de Deus, para que no final eu seja aprovado, para que quando ele chegar eu esteja acordado e preparado, para que eu seja digno da confiança dele. E para isso eu conto com a ajuda de todos os irmãos. Essa é a função da igreja. Esse é o nosso trabalho. É nisso que nós temos que nos apoiar uns aos outros.
Essa é a função de estarmos aqui hoje reunidos, estarmos juntos, apoiar uns aos outros no serviço cristão, para que todos nós sejamos aprovados no dia da volta do Senhor Jesus. Esse é o trabalho da igreja. E eu espero, irmãos, que nós possamos, todos nós, sermos dignos de confiança. Espero que Deus nos dê essa graça de todos nós sermos dignos de confiança, com supervisão, sem supervisão, com supervisão melhor, sem supervisão, longe dos olhos dos outros, que nós também sejamos íntegros, retos, façamos o que agrada a Deus, para que nós sejamos dignos de confiança e, ao final, dignos também da recompensa que Ele tem guardado para nós. Na próxima semana, 2 Reis, de 14 a 18, para nós continuarmos meditando na Palavra de Deus, a nossa leitura na Bíblia, e que Deus possa abençoar a nossa vida para sermos dignos de confiança do nosso Deus. Vamos orar?